O câncer tem cura e eu quero ajudar você a ter uma alimentação focada para a remissão do câncer. Bom dia, meu nome é Alexander, já tive câncer do pâncreas, metástase no fígado, 21 tumores. Estou aqui para que a gente possa conversar um pouquinho mais de um dos assuntos mais comentados da semana passada, que foi sobre não ter falta de Deus. Quem tem câncer não tem falta de Deus, tem falta de conhecimento. Então, esse aqui vai ser o nosso bate-papo, que vai ser a falta de conhecimento sobre o câncer. Então, por isso, fique à vontade para deixar aqui os seus comentários, para deixar aqui a sua pergunta e também para que você possa interagir comigo, caso você queira, nesse momento que nós estamos fazendo. Eu estou aqui com um pouquinho de luz na minha testa, deixa eu ver se eu consigo interromper essa luz aqui para não atrapalhar o vídeo. Ao lado dela, né, da minha amiga Água, que sempre faz parte aqui das minhas caminhadas. Vou tentar me posicionar de uma forma aqui para que a luz não atrapalhe a transmissão do vídeo. E você fica à vontade para compartilhar esse vídeo com alguém que não tem acesso a informações de qualidade, principalmente na nutrição e câncer. Existem muitas dúvidas, as pessoas chegam para mim a todo momento perguntando e falando que não sabem o que fazem para comer e para se alimentar. Eu tenho a disponibilidade de fazer atendimento online, a pessoa pode mandar um direct para mim e nós temos também essa oportunidade de conversar aqui, de bater um papo durante as nossas lives, que é um período muito importante, muito especial. Uma das coisas já muito bem documentadas sobre câncer e alimentação, e infelizmente isso demorou muito tempo para vir a público, é a questão do excesso de peso. Eu me lembro que quando eu tinha poucos anos de vida, era criança, tinha menos de 10 anos, eu sempre comentava com a minha mãe a minha ocupação em ter uma vida saudável, em ter um peso saudável e não engordar. Eu falava para ela que eu tinha medo de engordar. E minha mãe nunca trouxe nenhum tipo de terrorismo em relação ao obeso, nunca nenhum tipo de restrição alimentar em relação à obesidade. Mas eu via os meus primos gordinhos, eu via pessoas em minha volta gordinhas, e eu falava, opa, isso aqui eu não quero para mim, isso aqui não é legal para mim. Intuitivamente, eu já estava protegendo meu corpo contra o câncer, contra a doença cardiovascular, contra o diabetes e contra diversas outras doenças crônicas que o mundo conhece. A gente já sabe hoje que pessoas acima do peso têm uma tendência maior de desenvolver câncer, uma tendência de desenvolver doença cardiovascular e desenvolver o diabetes. Isso já é documentado, isso já é conhecido. Só que durante muitos anos os médicos eles não abordaram a obesidade, o excesso de peso, com uma forma mais enérgica. Hoje, quem está obeso ou quem está em excesso de peso está, infelizmente, abraçando o câncer amanhã. Então, se você se encontra desta forma, dessa maneira, busque urgente um nutricionista para cuidar de você. E se você é um paciente com câncer e está nessa situação, seja do excesso de peso, obesidade ou gordinho, ou a pessoa desnutrida, busque agora um nutricionista para acompanhar você, porque essa alteração de peso pode interferir muito na formação do câncer. E eu vou explicar por que as pessoas ficam com excesso de peso. É muito prático, é muito simples explicar isso, mas o mundo não acordou ainda o motivo das pessoas estarem com excesso de peso. O principal responsável hoje pelo excesso de peso se chama glicose. A glicose, que é um nutriente que o seu pâncreas secreta insulina, e aí ele pega essa glicose, que é o açúcar, e transforma ele em gordura. Por que as pessoas estão com excesso de peso? Porque elas comem pouca proteína e pouca gordura, que é aquilo que eu sempre falo nas minhas redes sociais. As pessoas não sabem a quantidade adequada de carnes para comer, não sabem a quantidade de gordura adequada para comer. Indiretamente porque o mundo divulgou que gordura saturada faz mal, divulgou que o consumo de carnes faz mal e indiretamente as pessoas tirando esses alimentos passaram a desenvolver doenças crônicas como a obesidade, como a doença cardiovascular, como o câncer, como diabetes e diversas outras associadas a essa situação. Então, é fundamental
que o paciente com câncer consuma carnes diferentes, seja carne de boi, carne de frango, peixes, ovos, isso é fundamental para a saúde. Toda pessoa acima do peso consome mais carboidrato do que proteína e gordura, toda, sem exceção. Se você vira um gordinho, você pode ter certeza que ele ou consome muita massa, ou muito pão, ou muitos bolos, ou muitos doces, ou tudo junto, pode ser um combinado de todos esses. Muita massa, muito pão, que tem uma ingestão. Não existe ninguém com excesso de peso que tenha uma ingestão adequada desses 4 elementos. Eles ingerem muito mais do que precisam e indiretamente eles ingerem mais porque o consumo deles de proteína e de gordura é muito baixo. Então esse é o principal ponto de mutação que precisa ter na visão do paciente que está acima do peso para que ele possa melhorar. Sem essa mudança, não tem como você conseguir transformar o seu corpo num corpo saudável. Até me estranha muitas vezes pessoas falarem que tem alimentação saudável se elas estão acima do peso. Se ele está acima do peso, a alimentação já não é saudável, já não está legal, já está ruim, né? Talvez ela tenha mudado agora esse mês, né? Ela tem vários anos fazendo coisas erradas na alimentação, esse mês ela mudou, tudo bem. Talvez agora a alimentação esteja saudável e ela esteja reduzindo a quantidade de gordura. Mas a maneira geral, a maneira comum, a gente vê um consumo exagerado de carboidrato, que seriam essas massas, esses bolos, esses pães, esses doces, não necessariamente os 4 juntos, pode ser só um deles e a pessoa vai ter excesso de peso, ou a combinação de todos eles, né, que é o que é mais comum. Toda vez que eu olho para o carrinho de supermercado de alguém, eu já indiretamente não preciso nem ver o peso dele, eu já consigo saber que essa pessoa está acima do peso. E existem também os falsos magros. Você olha para a pessoa, ela é magra, só que ela tem muita gordura no corpo. Se você for analisar a quantidade de músculo, osso e gordura, ela tem mais gordura do que outra pessoa com o mesmo peso que ela, que pratica atividade física e tem alimentação saudável. Então, às vezes, você olha para alguém e você acha que ele é magro, mas ele é um falso magro, porque ele tem muita gordura. E esse excesso de gordura é o principal alimento do câncer. Excesso de gordura que está na sua pele, que está debaixo da sua víscera, não essa que você ingere pela boca e são gorduras naturais. Essa gordura é o principal alimento do câncer, progesterona e estrógeno, em especial em mulheres com câncer de mama e diversos outros cânceres. A gente tem 13 cânceres associados ao excesso de peso. Então nós temos, por exemplo, o câncer de estômago associado ao excesso de peso, câncer de vesícula, câncer de pâncreas, câncer de fígado, câncer de pulmão, câncer de esôfago, câncer de intestino e daí vai. Aí não para, mama, próstata, né? Aí não para mais. São muitos cânceres associados ao mau hábito alimentar. Por isso que eu reforço cada vez mais que o principal responsável pelo câncer no mundo é a sua atitude perante a vida. É o seu hábito de não comer bem, é o seu hábito raro, né? Aí vamos falar de situações raras. Beber e fumar, que são situações bem pequenas, mas também tem uma relação. E tudo isso contribui para a doença mais séria que a medicina conheceu. E a medicina não consegue resolver porque você não consegue resolver o seu peso. Porque se nós tivéssemos os 62% da população brasileira buscando agora, hoje, a redução desse excesso de gordura, ele não teria câncer amanhã, provavelmente. Populacionalmente, com certeza. A gente tem cada vez mais câncer no Brasil porque a gente tem cada vez mais pessoas gordinhas. E eu não estou falando de obesidade, estou falando do gordinho. O gordinho já favorece a formação do câncer. Não estou falando do obeso. Obesos são 10% da população. Estou falando de 60% da população brasileira abraçando o câncer e o mundo tem aumentado o número de pacientes com câncer por conta desse desequilíbrio na alimentação. E aí reforço mais uma vez, não foi a falta de Deus na sua vida que causou câncer, foi a falta de conhecimento. Porque Deus, como Pai, e a visão de Jesus que eu estou trazendo para você, é amor. Um pai não é um carrasco que quer punir o filho, quer que o filho tenha doença para que ele o chame de pai, para que ele o procure. Hipótese alguma. Quem é pai entende muito bem o que eu estou falando. Um pai não castiga o filho para que ele o chame de pai.
Agora, se você castiga a sua alimentação, ela te paga com câncer. Se você castiga o seu dia a dia, ele te paga com doença cardiovascular. Se você castiga a sua vida, ela te paga com diabetes. Esse é o preço que a natureza paga para quem não segue as regras de uma boa alimentação. 90% dos cânceres no mundo estão associados a esse comportamento, a esse fator ambiental. E esse fator ambiental mais forte é a alimentação. Então, enquanto não houver esse despertar, essa consciência de que o câncer ele não se resolve com um chazinho, com um suplementozinho, com um alimento milagrosinho, o mundo vai continuar padecendo de câncer e morrendo de câncer. As pessoas não entenderam que o mais importante é a alimentação, inclusive à frente da atividade física. Tem pessoas que corretamente fazem atividade física, é bom, mas lembra do seguinte, se você fizer 3 vezes atividade física por semana, você tem que comer no mínimo 3 vezes por dia. Então você já está errando aí, porque você precisa comer muito mais do que fazer exercício. Você precisa se alimentar e saber o que você está comendo muito mais do que exercício. Ah, mas eu faço 3 vezes por dia atividade física. Eu sou como Arnold Schwarzenegger. Mais importante ainda, porque se você faz muita atividade física, a alimentação se torna extremamente necessária e importantíssima para que você aguente e não tenha fadiga durante os treinos. Aí a alimentação está acima ainda. De forma alguma estou falando que a atividade física não é importante, mas o mais importante para que alguém tenha saúde é a alimentação. Você não faz 3 vezes por dia atividade física, e mesmo que o fizesse, precisaria se alimentar muito melhor ainda. Você faz talvez 1 vez por dia e se alimenta 1 vez por dia e alimenta 3 vezes por dia, ou seja, você tem que se dedicar muito mais na alimentação para controlar a sua saúde do que na atividade física. Pessoas investem na atividade física, eu fico feliz, mas não investem na alimentação. Empurram com a barriga, ficam vendo conteúdos pela internet, mas não tem ninguém que apoie essa pessoa, que conduza essa pessoa para ter resultados extraordinários. E se a gente fala do câncer, ele não brinca e ele não espera você aprender. Ele vai e te derruba. Ou você mata o câncer agora, ou ele te derruba depois. Nunca esqueça dessa frase. Ou você mata o câncer agora, ou ele te derruba depois. É muito comum as pessoas colocarem na internet para mim: ah, Alexander, eu sei que você fala do açafrão. Lembra o seguinte, o Alexander não fala do açafrão. Quem fala do açafrão é a ciência, mostrando que o açafrão ele pode alterar a coagulação, ele pode interferir na absorção de quimioterápicos, ele pode aumentar a toxicidade celular. Não é Alexander que está falando isso. Se fosse eu, você nem precisaria dar tanta atenção. É a ciência que está falando isso. Mas mesmo assim a pessoa fala: eu sei que você fala do açafrão, mas fulano de tal, sempre fulano, né? Fulano nunca é um artigo da American Journal of Clinical Nutrition, nunca é um artigo da British Medical Journal, nunca é um artigo da Lancet. Ele fala fulano, né? Já começa no mundo do leigo, no mundo virtual. Fulano de tal tomou açafrão e está curado. Aí vou falar outra história então para essa pessoa. Eu conheço pessoas que fumaram até os 106 anos de idade, fumava desde os 6 anos. Esse é o querido Oscar Niemeyer, foi um grande arquiteto e não teve nem bronquite. Isso significa que eu vou falar para todo mundo fumar porque o Oscar Niemeyer não teve câncer? Óbvio que não. Ou outras pessoas que durante a quimioterapia erradamente tomam bebida alcoólica, toma vinho, toma cerveja. Não pode fazer isso. E essa pessoa está curada. Então significa que eu vou falar para você tomar bebida alcoólica durante a quimio? Nunca. Então exceção não é regra. Não é porque alguém, infelizmente, consumiu a porcaria do açafrão que eu vou falar para você consumir e que você vai se curar. Isso daí é ensinar pelo erro. Isso é totalmente fora da realidade. Não tem comprovação científica que açafrão vai trazer benefício para o seu tratamento. Então toma cuidado com isso, com esses relatos. Relato não é ciência. Relato é alguém que ouviu alguma coisa e está empurrando para a sua vida, provavelmente para destruir você. Então vamos lá, Regina. Oi, tive câncer de mama em 2013 e agora voltou na outra mama e também na cabeça. Como faço para falar com você? Regina, é bem simples. Durante a live, né, depois da live, manda um direct para mim. Direct é aquele aviãozinho, aquela mensagem,
para que a gente possa conversar. Vai ser um prazer cuidar de você, tá bom? Vai ser um grande prazer. Outras pessoas também que quiserem ter contato comigo, podem mandar mensagem pelo direct aqui do Instagram, podem mandar mensagens pelas redes sociais, que eu tenho um contato próximo. É bem fácil, é bem simples conversar comigo. As pessoas não têm dificuldade. Vai ser um grande prazer, viu? Vai ser um grande prazer cuidar de você. E parabéns por fazer isso. Você teve a doença em 2013, a doença infelizmente voltou, ninguém quer isso, e você está atrás de alguém que tenha conhecimento para cuidar de você. Olha que coisa extraordinária. O grande aliado para que a gente possa vencer o câncer é mudar a nossa visão sobre a doença. E essa visão parte da alimentação. Quem não percebeu isso ainda, quem não acordou para isso ainda, infelizmente a doença volta lá na frente. Infelizmente voltou na Regina. Infelizmente, ninguém quer isso. Alguém acredita que alguma pessoa fique feliz a hora que ela está doente? Nunca. Não existe felicidade quando alguém recebe diagnóstico de câncer. Eu já tive diagnóstico, eu sei muito bem o que é isso daí. Então, mas é possível a gente reverter essa história, eu acredito nisso, tá bom? A Maria aqui, sempre muito carinhosa comigo. A Maria é esposa de um paciente meu que está com sangue, de acordo com o oncologista, melhor do que um adolescente. Ele tem mais de 60 anos. Parabéns, você é muito bom. Obrigado, Maria, pelo carinho. Obrigado. Tem vários pacientes meus que sempre assistem minha live, sempre acompanham, porque ele vai reforçando pontos que eu trago na consulta, né? A consulta é óbvio que é mais abrangente, tem mais informação. 100% do que eu preciso para remissão eu ofereço na consulta, e aqui na rede social eu consigo oferecer apenas 1%, porque eu não sei o seu nome, não sei a sua história, não sei o tipo de câncer que você teve, não sei quais são suas preferências alimentares. Então, é um olhar mais geral, né? Eu não consigo de forma alguma fazer algo personalizado para mais de 4.000 pessoas que me seguem nas redes sociais. Isso é impossível, não tem como, tá bom? E o foco principal lembra, existe esperança. Por que eu trouxe essa live da segunda falando um pouco que não falta Deus em você, o que falta é conhecimento? Pela questão da esperança. A hora que a pessoa liga um modo desespero, ela acabou o tratamento dela. Ela abraça qualquer infeliz que está falando que é possível tratar o câncer, e não é simples. O câncer sempre é tratado por uma equipe multiprofissional. São vários profissionais. Tem um nutricionista, no caso do câncer de mama tem um mastologista, tem um oncologista clínico, tem um radioterapeuta, tem um médico que vai fazer a biópsia, tem um médico que vai fazer a anátomo patológico daquela doença, existe o farmacêutico, existe a enfermeira, existem o educador físico, existem dezenas de profissionais. Quem sozinho falar para você que cura o câncer, escreve embaixo, charlatão. Se o cara falar, não, sozinho eu resolvo qualquer tipo de câncer, escreve embaixo, charlatão. Não esquece disso. Se alguém falar que sozinho resolve o seu câncer, na hora, lembra dessa mensagem, charlatão, vira as costas e vai embora. Isso não existe no mundo. Doença crônica se trata de maneira multidisciplinar. Eu não estou falando de uma infecçãozinha de garganta, eu não estou falando de uma dorzinha de cabeça, eu estou falando da doença mais séria que a medicina já encontrou. Então, não subestime o câncer, porque ele vai derrubar você. Não menospreze o câncer, porque ele vai pisar em cima de você. Não ache que receitinha de bolo da internet é capaz de vencer esse gigantesco inimigo. Receitinha de bolo da internet é para fazer bolo. Não é para enfrentar a doença mais séria que a gente já conheceu, tá bom? Não subestime ele. Não precisa achar que também é um bicho de 7 cabeças, mas não subestime esse grande adversário chamado câncer. Então, a mensagem especial que eu gostaria de trazer para vocês hoje, nessa segunda-feira, né, para que a gente começasse com esperança, começasse com uma nova visão, com novas ideias, para que você possa superar esse momento que não é fácil, mas eu acredito que você seja e que você consiga, é pela alimentação. A gente tem várias ferramentas na alimentação para cuidar de você, para tratar você, para reduzir efeito colateral, só que você precisa ter um profissional com competência e experiência para conduzir você nesse momento. Combinado? Então,
Fiquem com Deus, obrigado aqui pela presença, eu continuo em contato nas redes sociais e reforço mais uma vez, segunda-feira que vem, dia 26, é o grande evento, às 20 horas vai começar a nossa jornada, a melhor alimentação durante o câncer, a melhor alimentação durante a quimioterapia, para que você tenha um pouco mais de informação, um pouco mais de acesso daquilo que é importante ser feito, daquilo que é importante você direcionar e você pensar. Combinado? Fiquem com Deus, um grande abraço e tamo junto.